ela diz assim: aquele que perder a vida aqui, achará no reino dos céus. E aquele que procura ganhar a sua vida aqui, perdê-la no reino dos céus. Então muitas pessoas que estão desfrutando da vida aqui, mas estão perdendo a vida eterna com Deus. É melhor perder tudo neste mundo. É melhor ser odiado pelo mundo, mas ser amado por Deus. E ele disse: guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Então cada um de nós, membros do corpo e do sangue do Cordeiro, temos uma coroa preparada para o dia do juízo final. E para o seu povo ele diz: levantai as vossas cabeças, porque o dia da vossa redenção está perto. E o que vai acontecer? Se o povo fosse para o lago de fogo, nas chamas do tormento, e ali ficasse toda a eternidade, sem presenciar a glória de Deus, eles iam ter um sofrimento, mas terrível vai ser o que Deus vai fazer. Quando eles estiverem se chapecando nas chamas do inferno, condenados por Deus pela sua ira e pelo seu castigo, Deus vai abrir o céu. E em curto prazo de tempo, o céu vai se abrir e todos os perdidos, com seus olhos, vão contemplar todos os salvos desfrutando a glória de Deus. Então, apesar de estarem no lago de fogo, ainda olha para a glória de Deus, e eles veem que podiam estar na glória. Quantos lamentos não vai ter? Eles vão chorar, a Bíblia diz que vão chorar e ranger os dentes, vão chegar a trincar os dentes, lamentos por não terem entrado na glória de Deus. Fale graças a Deus. Fale: se Deus é por nós, quem será contra nós? O diabo vai ficar com muita raiva nesse culto aqui hoje. Ele já está com ódio de estar revelando o castigo de Deus para os rebeldes. Por isso Deus está alertando a igreja, para que nós estejamos preparados para enfrentar toda sorte de pecado, de trevas e escuridão, para vencer todo o mal pelo poder do Espírito Santo. Porque senão vai ficar assim, dando pérolas fortes. Não pode dar pérolas fortes. Pode? Não. É como eu falei para a irmã do mensageiro pagado que estava aqui na unção. Toda unção vem, eu falei, ela não pode ficar todo mundo caindo. Uma pessoa quando tem responsabilidade e quer Deus, cai uma, duas, máximo 3 vezes, já está liberta. Porque entra em campanha de jejum e oração para poder os demônios se afastar. Mas se a pessoa recebe oração e continuar com a vida velha, é aquele negócio. O diabo sai daqui, a pessoa vai lá, abre a porta e diz: pode entrar. Convida ele. A maneira de viver está convidando o demônio. A maneira da pessoa viver nesse mundo, a pessoa pode estar convidando o Satanás para entrar na vida. Quando nós procuramos temer a Deus e pôr a vida em ordem, nós estamos dizendo não para Satanás. A nossa conduta, a nossa maneira de viver, a nossa vontade de servir a Deus e temer a Deus, é uma placa que está colocada dizendo não. O diabo vem, está escrito na porta, não. Mas se ele vem, a pensar hoje, amanhã ele quer voltar e encontra liberdade, é lógico. Na hora de sair, ele vai dizer assim: mas me convidaram, eu estou aqui de volta, me convidaram, foi lá me buscar. Entendeu? Aí fica aquela coisa, aquele ping-pong, sai hoje, entra amanhã, e a pessoa vai indo, não cura, porque vai acostumando ficar esse entra e sai de demônios. Então ela tem problema espiritual, mas se brincar não vai curar. Vai demorar muito, fica encruado. Aí fica nisso, cai aqui, cai ali, cai no carro, amanhã no meio da pista, até o diabo matar. Então não dá para viver assim. Ela, por exemplo, quando ela é consciente, ela é obrigada, os irmãos pegar ela e falar o que eu estou falando. Senão ela nunca vai curar.
Como é que Maria Madalena curou? Ela tinha 7 demônios. Ela curou porque ela tomou a responsabilidade. Ela decidiu mudar de vida. Se ela continuasse com a vida velha, ia voltar 7 vezes pior. Quer dizer, não adiantaria nada Jesus ter perdoado ela, porque ela teria voltado e convidado o diabo de novo. Aí Jesus ia expulsar o diabo de novo e ia dizer: mas me convidaram. Como? A maneira dela viver. Então a maneira da pessoa viver nesse mundo, muitos têm demônios, não é porque foi incêndio não, é a maneira de viver que tem que mudar diante de Deus. Todo o sinédrio dos representantes do povo judeu, e a ordem incentivava e dizia: Saulo, é isto mesmo, continue assim, você tem que nos ajudar, é uma obra de Deus que você está fazendo, você está trabalhando para Deus, Saulo, em acabar com a raça desses crentes. Cada dia que passa está crescendo mais como piolho, e não tem quem pare. E Saulo ficava, olha, irmão, chega os cabelos arrepiados, os olhos vidravam, e ele dizia: é isto mesmo, eu estou trabalhando para Deus, vou acabar com todos eles. E então Saulo foi e pediu uma carta de autorização: vamos me dar uma autorização, que eu estou com vontade de buscar um grupinho deles que tem aqui numa cidade chamada Damasco. E na hora assinaram a carta os representantes do povo judeu, autorizando Saulo, dando poder, dando força para ele. Aí pronto, o homem ficou doido. Mas ficou doido. Enquanto o povo dormia, ele não dormia. A gente dorme pensando nos anjos, fazendo planos, pregações, o povo, a igreja, o salão, o terreno, a igreja para levar a mensagem de Deus. Saulo dormia assim, os crentes: eu tenho que prender, arrastar, quero pegar aquela mulher pelos cabelos, os homens também. Era assim, porque dentro dele, ele estava fazendo a vontade de Deus. O sinédrio, o sumo sacerdote, conseguiu enfrentar. E Saulo, um homem tão corajoso, a mentira de que ele era um instrumento de Deus para acabar com o cristianismo. Mas, irmãos, quem vai acabar com o cristão? Tem um hino que diz: quem pode matar o crente? O crente não morre, o crente é eterno. Nós aceitamos Jesus, não tem morte para o crente não. Para nós só existe uma passagem, e nesta passagem de vida, a ponte é Jesus de Nazaré. Na hora de atravessar desta vida para outra, Ele está segurando em nossa mão e não vamos cair no abismo. Todos caem porque não tem Cristo, mas nós não, porque estamos seguros nas mãos do Senhor Jesus, e Ele vai nos atravessar pelo vale da morte. E o que aconteceu? Saulo não dormia. Enquanto todos pensavam em descansar, a mente dele trabalhava. Ele arquitetava planos, meios como eu tenho que acabar com os crentes. Crentes para Saulo era como cães. Ele entrava nas casas, arrastava homens e mulheres, encerrando-os na cadeia, como se fosse marginal, como se tivesse matado alguém. Tudo porque eles eram cristãos e eram crentes em Jesus, o nosso Senhor. Saulo se apoderou daquela carta, e o que ele fez? Ele disse: vamos, apronte meu cavalo, eu não quero perder tempo. A gente ainda como crente perde tanto tempo, deixa para amanhã, mas ele não deixava para amanhã. E agora já nós vamos viajar direto. Eu tenho que chegar lá e pegar eles tudo em fragante de oração. Eu tenho que chegar e entrar nas casas e arrastar, pegar pelos cabelos aquelas mulheres que diz que é crente. Mas Saulo vibrava, ele gritava: eu tenho ódio desses crentes. Vamos! Aí prepararam os cavalos, ele pegou mais 2 contados companheiros e rumaram em direção a Damasco. Irmãos, quando deu meio-dia, o sol era quente que ninguém podia viajar.
não tinha animal que aguentasse. Todos paravam, amavam suas barracas e ficavam ali esperando aquela hora tão quente passar. Mas Saulo ia cavalgando e os companheiros gritavam: Saulo, pelo amor de Deus, os cavalos não vão aguentar, vamos parar para descansar. Saulo: não, vamos, eu tenho que chegar lá e pegar aqueles crentes, nem que os cavalos caiam mortos, mas nós temos que ir. E ele tinha autoridade para isso. O homem estava como doido, louco, ele tinha loucura, ele tinha sede de chegar aqui e pegar o povo e arrastar. Ele teve uma alegria quando viu o povo apedrejar Estevão. Ele disse: eu dou meu voto, mate este homem, este miserável. E o povo começou a apedrejar. Parece que eu estou vendo um sorriso nos lábios de Saulo. Ele vendo quando o homem de Deus, o servo do Senhor, tombou sucumbindo sobre o chão, todo ensanguentado. E ele não esquecia, não tinha remorso, porque dentro dele, ele estava fazendo a vontade de Deus. Foi enganado, o diabo enganou ele. É como alguém que vai no centro e lá diz que a pessoa tem energia, que emerge, tem desenvolver, tem um anjo de luz. É mentira, é o diabo que está mentindo. O nosso guia é Jesus de Nazaré. Jesus não se acha em centro, Jesus não se encontra em encruzilhada. Jesus, ele está aí no coração. Jesus quer estar aí na tua alma. Oh, bendito é o nome do Senhor. Silêncio. Saulo cavalgava numa disparada tremenda. Vamos, eu tenho que chegar lá e pegar todos em flagrante. Oi, irmão, que ganância. Ou se o povo, se os crentes, se nós mensageiros, se nós crentes tivéssemos esta ganância de levar o evangelho, de salvar as almas, de não perder tempo, de deixar de dormir, de comer e de beber, se jogando nos pés de Deus, em prol da salvação do povo. Mas quantos de nós ainda está dormindo? Mas Saulo não dormia, Saulo não tinha fome, Saulo não tinha sede, ele não olhava para nada, o único desejo era prender todos os crentes, acabar com esta religião, acabar com o cristianismo, acabar com tudo. Mas quem era Saulo de Tarso? Ele estava dominado por uma força tremenda. Satanás tomou a mente dele, os seus pensamentos, só tinha ódio, só tinha raiva. E ele cavalgando, irmãos, em pleno meio-dia, o sol tão claro, chega e embaçava os olhos, o calor tremendo, os cavalos de língua para fora, cansados da cavalgada. Mas Saulo não estava cansado. Mas de repente, irmãos, uma luz muito mais brilhante do que o sol, uma luz muito mais forte do que o brilho do sol, uma luz que clareava mais do que o sol em toda a sua força. Aquela luz veio, aquele raio. Saulo não viu, ele ia correndo no cavalo. De repente veio aquele facho de luz, e aquela luz caiu sobre Saulo. Não era a luz do sol. O sol não podia deter Saulo. Ninguém na terra podia parar aquele homem. O ódio que ele tinha era demais. Mas de repente desceu um facho de luz, um clarão desceu e caiu sobre ele. Oi, irmãos, na mesma hora Saulo, ele tombou do cavalo, ele caiu. Quando a luz bateu nele, ele ficou cego e caiu, e começou a correr para cá, para lá, e o clarão em cima dele, a luz acompanhando ele. E ele gritava: o que é isto? Esta luz, este clarão, o que é isto? Esta luz que está me perseguindo é a luz que está aqui. Esta luz também quer te perseguir. É a luz de Deus, é a luz chamada Jesus de Nazaré. Oh, bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Silêncio. Olhe para mim. Saulo caiu no chão e a luz acompanhava ele. Ele tapava os olhos. Este clarão, essa luz
E os companheiros gritavam que foi Saulo. Nós não estamos vendo nada, mas eu estou vendo esta luz. Quem é? Quem é? De repente ele ouviu uma voz dizer: Saulo, Saulo. E a voz vinha daquela luz: Saulo, 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 Saulo. Quem é? Diga esta voz. Quem está falando comigo? Vamos! E os companheiros disseram: Saulo, nós estamos ouvindo a voz, mas não sabemos de onde vem. Parece que vem de todo lugar da terra. É a voz que enche a terra e os mares. É aquela voz de trovão. Oh, glória a Deus! É a voz do Senhor que fala. É a voz de Deus que fala com o homem. É a voz de Deus que chama o homem ao arrependimento, à salvação. É a voz dele que está falando contigo. E a voz dizia: Saulo, 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 Saulo. É a mesma voz que fala contigo nesta manhã de hoje. Silêncio. Oi, irmãos. Um dia esta voz falou dentro de mim, como está falando com Saulo. A voz gritava na alma dele, no coração dele, na mente dele, e ele gritava: quem é? Quem é que está falando comigo? Eu não posso ver esse clarão, a luz me atrapalha em chegar. Quem é que está falando comigo? E a voz continuou dizendo: eu sou Jesus. Saulo, Saulo, eu sou Jesus, Saulo. Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Saulo, por que tu está me perseguindo, Saulo? Jesus falava: Saulo, por que tu está me perseguindo, Saulo? Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Por que tu me persegues, Saulo? Era a voz de Jesus falando com Saulo. E hoje a voz de Deus fala contigo, homem. Deixa a luz de Deus entrar em tua alma. Deixa o Espírito de Deus tomar o teu coração. Deixa a graça de Deus visitar o teu íntimo. E Ele fará uma grande transformação pelo poder do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Silêncio. Irmãos, a luz está aqui. Quem entrou aqui com o demônio no corpo, Satanás, ele vai embora. Quem entrou aqui macumbado, a macumba vai embora. Quem entrou aqui doente sairá curado. O Espírito de Deus está falando. Abra os teus ouvidos e deixa a mensagem cair na tua alma. Silêncio. Segura aí, obreiros. Saulo caído, cego, diante da luz que brilhava sobre ele. Os amigos não viam a luz. E a voz continuou dizendo: Saulo, eu sou Jesus, a quem tu está perseguindo. Pare de me perseguir, Saulo. Não faça uma coisa desta, Saulo. Saulo abria a boca e dizia: o que queres que eu te faça? Jesus abriu a boca e disse: eu sou Jesus e te quero muito bem. Olha, era para ele dizer: eu sou Jesus e te odeio. Odeio porque tu persegue meu povo. Eu vou te matar, Saulo. Mas não, Jesus abriu a boca e disse: eu te amo, Saulo. O homem em que Jesus dizia odiar foi o homem que Jesus mais amou. Ele abriu a boca e disse: eu te quero bem, Saulo. Oh, aleluia. Jesus está falando contigo agora. Ele também te quer bem, homem. Ele também te quer bem, rapaz e moça. Abranda o teu coração. Rasga o teu coração diante de Deus. Deixa a luz de Deus entrar em tua alma. Abra o teu coração para Jesus. O anjo do Senhor está aqui. Silêncio. Oh, glória a Deus. Dá vontade da gente chorar, gritar, clamar, pular,
nossa vontade ir direto no trono de Deus e falar para Ele: eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, porque Ele nos ama e Ele nos quer muito bem. A luz de Deus da igreja, a luz de Deus caindo nos irmãos, receba a alegria do Espírito Santo. Bendito é o nome de Jesus. O diabo tem que ir embora, aleluia. A macumba tem que ir embora. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. O Deus que fez o céu é o Deus que te ama, é o Deus que te salva, é o Deus que te liberta, e Ele está aqui em nosso meio nesta manhã de hoje, pelo poder do Espírito Santo. Oh, glória a Jesus, graças a Deus. Amém. Silêncio. Silêncio. Quem é o diabo para ficar? Satanás é covarde, irmãos. Quando ele vê a luz, ele corre, porque a luz queima os demônios. Satanás se sente mal. Era a presença de Jesus que estava ali diante de Saulo. Silêncio. Quem era o diabo para ficar sobre Saulo? A luz caiu sobre ele. Saulo estava caído no chão, e eu pergunto: e aonde está o diabo? Saulo estava montado em seu cavalo, e o diabo estava montado em Saulo. Mas quando a luz caiu nele, Saulo caiu no seu cavalo, mas o diabo também caiu nas costas de Saulo. O diabo caiu e ele tem que cair, ele tem que ser pisado pelo poder de Deus, pelos crentes em Jesus, porque nós temos a luz e a graça de Deus está entre nós. Bendito é o nome do Senhor. Silêncio. É lógico, Satanás, ele não ia ficar nas costas de Saulo. Parece que eu vejo ele gritar que eu não fico não. Eu vejo o diabo sair mancando, arrastando as pernas. Ele foi sapecado quando a luz de Deus caiu sobre Saulo, porque agora Saulo, ele abre o coração mole, não é mais o mesmo homem. Agora ele abre a boca e diz: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Agora Saulo está sujeito a Jesus. Saulo agora é servo de Cristo. O que queres que eu te faça, Senhor? Jesus disse: levanta-te, homem, monte em teu cavalo e entra-te na cidade de Damasco, e lá te dirão o que tu deves fazer. Saulo ficou de pé, e ele procurou enxergar e não enxergava. Saulo estava cego. Eu estou cego, não enxergo nada. Aquela luz, aquele clarão me cegou. Me ajude a montar no meu cavalo, eu tenho que ir à cidade de Damasco. E os companheiros ajudaram, ele montou no cavalo e continuaram a viagem. Quando Saulo chegou em Damasco, os crentes estavam com as portas trancadas. O aviso já tinha corrido em todas as casas. Os obreiros avisaram: irmãs e irmãos, tranquem as portas. Saulo de Tarso está chegando aí, aquele demônio, aquele Satanás daquele homem. Ele está vindo a Damasco para acabar com a nossa igreja. Tranque as portas. E Saulo chegou na cidade e ele foi e se hospedou na casa de um homem chamado Simão.
E quando ele entrou na casa daquele homem, a Bíblia diz que ele foi e sentou na parede lá no canto e ficou sentado no chão, cego. Ali ele ficou pensando: meu Deus do céu, Estevão, o que eu fiz com Estevão? Oh, que loucura! Agora eu estou enxergando. Eu não enxergo materialmente, mas estou enxergando. Por que eu fui conseguir matar o servo de Deus? Agora meu coração está acusado. Estou me acusando dos meus pecados. Por que eu persegui os crentes? Por que eu persegui aquela mulher tão crente em Jesus? Aquele obreiro? O que eu estou fazendo? O que eu fiz? Tenha misericórdia de mim. E Saulo começou a se humilhar, se arrepender. E foi passando um dia, uma noite, 2 dias, 2 noites, 3 dias. Quando foi na 3ª noite, veio Jesus e disse: Ananias, Ananias, levanta-te, Ananias. Ananias estava tendo uma visão. Foi despertado pela voz do Senhor que encheu o seu quarto. Ananias. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Deus está falando contigo hoje. Silêncio. Ananias, levanta-te, Ananias. Vai na rua direita, na casa de um homem chamado Simão, e lá tu encontrarás Saulo de Tarso. Ananias abriu a boca e disse: o que, Senhor? Repita, parece que eu não estou entendendo. Saulo, Senhor, aquele demônio, aquele homem louco que está acabando com o teu povo, tu me manda ao encontro daquele demônio. Jesus disse: não temas, Ananias, porque Saulo não é mais o mesmo. Saulo agora é um novo homem. O demônio que estava nele saiu. O espírito do ódio que ele tinha saiu. Não temas, Ananias. Saulo agora é o meu servo. Saulo vai ser usado em minhas mãos. Eu vou mostrar a ele o quanto é duro sofrer como cristão. Eu vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer e padecer pela minha palavra. Olha aí, silêncio, foi o que eu falei no início. Jesus, em vez de ter matado, Jesus podia matar, fazer assim, ó. Saulo caiu morto de cima do cavalo. Jesus podia acabar com aquele homem em fração de segundos. Mas em vez de Jesus odiar, Jesus preferiu amar. Jesus preferiu inverter a coisa. Ah, já que é assim, já que tu judia do meu povo, eu vou te mostrar o que é sofrer como cristão. Porque a partir de agora, tu vai padecer pelo meu nome. Olha, foi o que Jesus disse para Ananias. Porque eu vou mostrar a Saulo o quanto ele vai sofrer, o quanto ele vai padecer por causa do meu nome. Ele vai levar minha palavra diante dos reis. Ele vai levar minha palavra aos gentios e pregar a salvação. Aí Ananias se levantou, vestiu a roupa e saiu depressa. Entrou na rua que a voz do Senhor indicou e lá encontrou a casa. Bateu na porta e um homem atendeu e ele disse: é aqui que mora um homem chamado Simão. O homem disse: sou eu. É aqui que está hospedado o homem que veio de Jerusalém por nome de Saulo de Tarso. O homem disse: é, mas tem algo estranho, porque já faz 3 dias e agora 3 noites que esse homem não come, não bebe. Eu já ofereci de tudo a ele e ele não come nem bebe durante 3 dias e 3 noites. Do jeito que entrou, ficou. Parece até que está cego, doente. Ananias disse: dá-me licença. Ananias entrou, mas Saulo já estava esperando alguém chegar. Porque na hora em que Jesus falou com Ananias, Saulo teve um sonho. E na visão, ele viu um homem entrando pela porta e orando para que ele voltasse a enxergar. Aí Ananias foi caminhando em direção de Saulo. Saulo abriu a boca e dizia: quem está aí?
Quem chegou? Estava cego, não podia ver nada, 3 dias sem comer, sem beber, fraco materialmente. Quem está aí? E Ananias foi se aproximando. De repente Ananias colocou a mão nos ombros de Saulo e disse assim: a paz do Senhor, meu irmão Saulo. Oi, irmãos, é muito poder, é muita graça. Ananias disse: a paz do Senhor, irmão Saulo. O Senhor me mandou aqui para que tu volte a enxergar. Ali Ananias colocou a mão sobre as vistas de Saulo e orou. E quando ele tirou as mãos, era como se caísse 2 escamas dos olhos de Saulo. E Saulo voltou a enxergar. Aí Ananias olhou para ele e disse: Saulo, agora coma alguma coisa e beba. Ele disse: não, eu não vou comer nem beber nada. Eu quero ser batizado nas águas. Eu quero o meu batismo nas águas. Enquanto eu não ser batizado, eu não como nem bebo nada. Oh, bendito é o nome do Senhor. Silêncio. De repente Ananias disse: é pra já. Eu quero estar neste batismo, Saulo, e vou chamar toda a igreja. Vai ser uma alegria para os irmãos em Damasco. Vai ser uma festa e uma honra para nós batizar Saulo de Tarso, o maior inimigo da igreja, o homem que perseguiu a igreja de ponta a ponta, agora é crente também. O homem que te fala de te matar, o vizinho que te odeia porque tu é crente, no trabalho te odeia porque tu é crente. Ore para que o Senhor converta este povo e faça deles como fez com Saulo, porque agora Saulo, sendo batizado nas águas, a notícia se espalhou, batendo porta em porta. Irmãos, pode abrir as janelas, as portas, porque não tem mais perigo. E os irmãos de Saulo vai chegar. E Ananias disse: não tem mais perigo. Saulo agora é nosso irmão. Saulo agora é nosso irmão. Os irmãos disseram: não, eu não acredito. O quê? Aquele bicho, aquele homem se converter? É impossível. Ananias disse: após se converter. O que é impossível para o nosso Deus, irmãos? Vamos agora, se arrumem. Vamos para o batismo de Saulo. E os irmãos correu o comentário, e os crentes saíram tudo para as ruas, se reuniram onde estava Saulo e foram para o rio. E ninguém da cidade, ninguém está sabendo. Só Jesus, Saulo e os crentes. Chegaram no rio, batizaram Saulo. E quando ele foi batizado, reuniu os obreiros, oraram sobre ele, e ele foi selado pelo Espírito Santo. Agora Saulo é um homem cheio do Espírito Santo. E então Ananias disse: Saulo, amanhã nós vamos ter um culto na praça. Nós vimos suspender por sua causa, mas como agora você é nosso irmão, nós vamos ter o maior culto amanhã na praça pública. Aí reuniram. Tava os crentes, começou gente de tudo quando foi lugar, e os inimigos judeus vieram, os inimigos da igreja, e ficaram ali. Aí os irmãos cantavam o corinho, louvavam o Senhor, subiram no palco e disseram: queridos ouvintes de Damasco, hoje Deus vai fazer uma grande obra diante de vocês. Vocês vão ver o quanto o nosso Deus é poderoso e é maravilhoso. Para Ele nada é impossível. Vocês vão ver um grande milagre. E os inimigos estavam assim: é vocês que vão ver. Nós vamos ver o maior show. Saulo vai chegar, e eu quero que ele chegue agora. E então os irmãos continuaram: hoje nós vamos apresentar a vocês o nosso novo irmão em Cristo, que foi batizado ontem, e hoje no culto ele estará presente. É o nosso novo crente em Jesus no meio da igreja. E o povo começou a vir gente, e a multidão, todo mundo esperando Saulo chegar para arrastar os crentes, pegar as mulheres pelos cabelos, e o povo rir, zombar. Mas agora foi diferente. Ananias subiu no palco e disse: queridos ouvintes, aceite a paz do Senhor, porque agora eu vou chamar o nosso novo irmão. É ele que vai realizar o culto nesta tarde. Eu vou chamar vocês o nosso novo obreiro no Senhor, o nosso irmão Saulo de Tarso. Silêncio. Os homens quiseram desmaiar. O que é isso? Eles estão mentindo.
Vão pegar esses crentes, uma mentira. Uma coisa desta, Saulo veio para prender eles. Aí daqui a pouco Saulo vem subindo com o capuz na cabeça, e ele sobe no palco e tira o capuz. Olha para todos, o povo pasmado de olhos arregalados, se desmaiar, e ele diz: a paz do Senhor. Eu sou Saulo de Tarso, soldado de nosso Senhor Jesus Cristo, obreiro do Senhor Jesus. Eu me converti a Ele e estou aqui para dar meu testemunho. A sua luz caiu sobre mim, os demônios saíram de mim, e eu afirmo a vocês, ouvintes: aceite Jesus como Salvador, porque quem está certo é os crentes. Oh, irmãos, os homens batiam os peitos, trincavam os dentes, os homens choravam de ódio. Não é possível, mas o homem está aí diante de nós e é Ele. O que é isto? Para a sua feitiçaria? Não é possível. O homem que vinha para levar a igreja agora está a favor dela. Tudo inverteu, porque o nosso Deus é Deus. Aí a coisa inverteu, irmãos. Não ficou nisso não. O culto foi quente. Saulo deu seu testemunho, pregou a ressurreição de Jesus e garantiu para o povo que Jesus estava vivo. Os homens fizeram ódio tão grande sobre Saulo que agora começaram a vigiar os portões. Se ele passar aqui, pegue, mate este homem, não deixe ele voltar para Jerusalém. Vamos matar Saulo. E a notícia espalhou que estavam tramando uma cilada para matar Saulo. Os obreiros se reuniram e disseram: Saulo quer te matar, mas nós vamos dar um jeito. Pegaram o cesto grande, colocaram Saulo dentro do cesto, amarraram com a corda e desceram o cesto pelo muro da cidade. Saulo saiu do cesto para Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, ele foi procurar os apóstolos. Bateu a porta e disseram: é Saulo que está aí. Saulo, Pai, meu Pai do céu, aquele homem. Saulo bateu e disse: abra a porta, irmão, porque agora sou um novo homem, sou uma nova criatura. Eu fui batizado nas águas, fui batizado com o Espírito Santo. Agora sou um pregador do Evangelho. Eu vou defender o nome de Cristo. Eu quero morrer, porque agora eu defenderei a igreja do Senhor. Silêncio. Aí Saulo se reuniu ali com os apóstolos e os irmãos disseram: mas você talvez nem vá poder participar do ministério mais forte que eu vou. Mas por quê? Eu vou porque eu vou viver como a primícia do Senhor, vou morrer pelo Evangelho e vou pregar a sua palavra. Hoje estamos nós. Saulo se foi e hoje nós que temos que levar essa mensagem. Nós, mensageiros, hoje somos do apóstolo Paulo de hoje. Hoje são as primícias de Deus da terra, com a responsabilidade de dar continuidade à missão, à pregação do Evangelho. Jesus disse: ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Saulo, como estava escrito, como foi a palavra do Senhor, se cumpriu. Ele pregou para o rei, para o Império Romano, anunciou Jesus, falou da ressurreição. Os reis se sentiram persuadidos pela palavra, pela força, pela sabedoria, pelo conhecimento que Saulo tinha, que era agora o grande apóstolo Paulo. Foi condenado pelo Império Romano à morte por ser um cristão e pregar o Evangelho. Foi condenado como agitador do povo. Mas o rei chegou a dizer: Saulo, pare. Se você continuar, você vai acabar me convertendo. O rei falou: pare! As suas palavras me convencem. Você tem um preparo muito grande. Pare, Saulo! Se você continuar, eu me converto. E condenaram ele, e Saulo foi levado para ser decapitado. E ele foi assim: eu fiz um bom combate, guardei a minha fé.
vive um bom combate. Vão me tirar a cabeça, mas não me tiram a coroa. Eu morro materialmente, esta casca não me tem valor. O mundo para mim é como esteto, bebe, cheira mal, mas eu sou primícia do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Levante as mãos, querida igreja. Levante as mãos para Deus. Esses são alguns mensageiros. Vamos dentro dos mensageiros, Renato. Vamos, Raul, me ajuda a orar. Levante as mãos, feche os olhos, incline a sua cabeça e leve o seu pensamento a Deus. Por que você não batiza? Como fez Saulo de Tarso? Se converta a Deus, deixa o pecado, a mentira, o roubo, deixa esta vida velha, passa a ser um crente em Jesus hoje. Eu garanto a tua salvação, eu garanto que Ele vai te dar a coroa da vida eterna. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, aleluia. Feche os olhos, leve o pensamento a Deus. Levante as mãos. Quem tiver como imposto, como espírito mau, como Exu na vida, este demônio, esse espírito mau que fala nos teus pensamentos, que manda tu se matar, beber veneno, cortar os pulsos, esta pombagira, ela tem que sair. O demônio tranca a rua, ele tem que sair, porque o anjo de Deus está aqui. Feche os olhos e leve o pensamento a Deus. Aonde estiver a pombagira, Maria Padilha, Exu da capa preta, demônios da encruzilhada, espíritos imundos, saia deste homem, saia desta mulher, saia em nome de Deus. Clame a Deus toda a igreja. Põe as mãos assim todos. Irmãos, por que viver a tristeza se Ele é a alegria? Porque é o inferno que existe o céu. O céu é para os crentes. O céu é para aquele que foi remido no sangue do Cordeiro. Porque a doença, se Deus é saúde? Porque guerra, se Ele é paz? A paz que no mundo tanto procura e não encontra. Não a paz deste mundo. A paz só vem de Jesus. Por isso Ele disse: eu vos dou a minha paz. Ele disse: eu vos dou a minha paz, porque o mundo não tem paz. A minha paz eu vou lá dou, não como o mundo, porque no mundo não tem paz. Por isso quem é crente em Jesus tem uma paz dentro do seu íntimo. No fundo da sua alma tem uma felicidade. Os homens da terra são infelizes. Quanto mais têm, mais querem ter. Nunca estão satisfeitos, porque neles tem um vazio. É como um saco furado, como está escrito no livro de Oséias. Mas o Senhor, irmãos, a vida do crente não é como um saco furado. Cada dia está enchendo e sobejando, porque o nosso Deus é aquele que dá graça sobre graça.